Atos capítulo 27. Hoje, nós vamos estar lendo aí todo o capítulo 27 do livro de Atos, que nós estamos falando sobre marcas de uma verdadeira igreja, e já estamos há mais de um ano nisso. Como não é sequencial, não é todas as terças, né? É conforme a possibilidade na minha agenda, e também aqui na questão da escala dos pastores das terças-feiras, e a gente já estudou 26 capítulos, né? Do Atos 1 ao Atos 26, nós já vimos marcas de uma verdadeira igreja, e hoje nós vamos para Atos capítulo de número 27. Os irmãos acharam? Amém? Nós vamos fazer o seguinte: você já pode se assentar, e hoje nós vamos fazer a leitura de uma maneira diferente. Nós vamos fazer a leitura e já ir aplicando ali as marcas da verdadeira igreja. Vamos ver se essa didática é um pouco melhor ou não, né? Se não for o último, a gente volta ao normal. Mas eu gostaria que você trouxesse o seu coração aqui para a realidade da Bíblia. Eu não sei se você se lembra daquilo que nós ministramos no Atos capítulo de número 25 e 26, mas é importantíssimo nós relembrarmos que o nosso apóstolo Paulo, ele estava preso. O apóstolo Paulo, você se lembra quando ele foi para Jerusalém para se encontrar com a igreja lá, os fariseus, os saduceus, os escribas viram ele e opa, aí está aquele homem que tem gerado confusão ao redor do mundo, tem pregado no mundo inteiro e confundido a mente das pessoas, ensinado o caminho de Jesus. E daí eles prendem Paulo, levam ao Sinédrio, o Sinédrio arma ali para cima dele, mas não consegue matá-lo, que o objetivo deles era matar o apóstolo Paulo. Então, o que eles fazem? Mandam Paulo, né, o governo romano de Jerusalém manda Paulo para Cesareia, a famosa Cesareia Marítima ou Cesareia de Herodes, e Paulo fica 2 anos preso em Cesareia. No slide que nós temos aí, eu coloquei 2 fotos minhas ali, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que foi em Cesareia, no mês de novembro, que passou, os irmãos sabem, eu compartilhei domingo a experiência que eu tive, a oportunidade de ir à Terra Santa. E aí eu tive a oportunidade de conhecer Cesareia Marítima. E é nesse lugar aí, que você está vendo lá atrás tem umas colunas, né? E ali era onde eles construíram o palácio de Herodes, e ali tinha também toda a guarnição romana. Então, nesse lugar aí, foi aonde Paulo ficou 2 anos preso. Paulo ficou 2 anos preso ali. Tem mais uma outra foto. Essa foto mostra 2 colunas, que só está ali a base, né, de baixo. Essas são as 2 colunas que ainda são do 1º século. Ou seja, essas 2 colunas ainda são colunas do templo do apóstolo Paulo. As outras foram edificadas depois, no ano 400, nos anos 600 e assim por diante. Paulo, ele ficou 2 anos preso na Cesareia, a famosa Cesareia Marítima. Pode passar o slide? E daí o capítulo 27 inicia assim, olha lá na sua Bíblia. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Só uma observação muito importante, olha só a linguagem. Quem que escreveu o livro de Atos? Lucas, o evangelista Lucas. Olha a linguagem que ele fala: navegaríamos, e depois embarcamos num navio, no verso 2, ou seja, quem que estava nessa viagem de Paulo a Roma? Lucas. Lucas, ele estava junto com Paulo nessa última grande viagem marítima do apóstolo. Eu lembro você que enquanto Paulo estava em Cesareia, veio alguns reis e governantes para ouvi-lo. Festo, Agripa, com a sua esposa e assim por diante. Mas se você se lembrar, Paulo, ele havia apelado a César.
Ou seja, ele teria que ser levado diante de César, ou pelo menos para ser julgado na cidade de Roma. Ele não poderia receber julgamento ali, porque ele era um cidadão romano. Então, a viagem continua. Capítulo 2 fala que eles embarcaram, e no versículo 3 diz assim: no dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Aqui o mapa, tem toda a trajetória dessa viagem de Paulo a Roma, e você vai ver, Paulo então sai de Jerusalém, é levado para Cesareia, 2 anos preso em Cesareia, depois eles então embarcam nesse navio em direção a Roma, era pegar uma linha e mais ou menos vir aqui parar ali em Siracusa, mas várias voltas acontecem. De Cesareia eles navegam e param em Sidom, e algo lindo ali acontece, eu já identifico aqui, marca de uma verdadeira igreja, porque Paulo havia conquistado a simpatia do centurião que estava ali com eles. O centurião é aquele soldado romano, ou general romano, responsável por uma centúria. Centúria, 100 soldados. Então nós temos ali um homem responsável por 100 soldados, que também agora estava responsável por alguns prisioneiros. Um deles era Paulo. Levar esses prisioneiros, bem provável, todos eles para a cidade de Roma, inclusive Paulo. Era normal, quando um prisioneiro, lá nesse primeiro século, era condenado à morte nas províncias romanas, era bem provável que esse prisioneiro também ele era conduzido a Roma. Para quê? Para os espetáculos de gladiadores. Não havia, ainda nessa época, sido construído lá em Roma o famoso Coliseu Romano. Isso vem só depois do ano 70 depois de Cristo. Mas já existia muitas, dezenas de locais e arenas aonde os gladiadores tinham que lutar, com feras, um com o outro e assim por diante. Quem que eram esses homens que eram colocados para o espetáculo das pessoas? Eram geralmente os condenados, os prisioneiros e assim por diante. Então, bem provável esse centurião chamado Júlio estava levando um grupo de prisioneiros para Roma, e entre eles estava Paulo. Mas esse homem, ele viu algo diferente em Paulo. É bem provável que ele já ouvia falar do que aconteceu nos 2 anos que Paulo ficou em Cesareia. E o relato bíblico, quando nós olhamos ali, Atos 25, 26, a gente tem resumos muito pequenos do que aconteceu nesses 2 anos. A gente vê Paulo apenas argumentando com as autoridades, mas eu acredito que grandes milagres, grandes pregações aconteceram nesses 2 anos que Paulo ficou ali em Cesareia. Isso porque a vida de Paulo evidencia pelas Escrituras um grande testemunho. Eu acredito que esse homem, ele já tinha ouvido grandes coisas a respeito do apóstolo Paulo, do que Deus fazia na vida desse homem. Tanto que ele pega e diz para Paulo, que era um prisioneiro: você pode ir aqui em Sidom e encontrar-se com os seus amigos. E o texto diz que então Paulo ele vai, e o texto diz assim, que Paulo encontrasse seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. E aqui eu gostaria de destacar como marca da verdadeira igreja um assunto que nós já abordamos algumas vezes. A verdadeira igreja supre as necessidades uns dos outros. A verdadeira igreja supre as necessidades um dos outros. Nós estamos falando de um apóstolo Paulo, mas que também era gente de carne e osso. É bem provável que nessa época, fisicamente, Paulo estava intensamente carente, no sentido de boa alimentação, uma alimentação de qualidade. Os presos ficavam com sobra de comida, porque, como se sabe, comida de sobra no tempo da industrialização é agora. Sempre no primeiro século, comida foi coisa rara, a não ser na mesa das autoridades, dos reis, governantes, tinha fartura, mas a maioria do povo vivia na limitação, quando se refere à alimentação, e um prisioneiro era muito pior. Então, Paulo provavelmente estava debilitado fisicamente. Nós também
Podemos, sem dúvida, acreditar que Paulo estava debilitado no sentido emocionalmente, ou seja, carente de oração, carente de uma palavra amiga, carente de um abraço amigo. E quando Júlio chega em Sidom, dá liberdade então para Paulo ir encontrar-se com seus amigos, e é interessante que eu acredito que Lucas caminhava a cada passo desse ao lado de Paulo. E quando ele escolhe essa expressão para que suprissem a sua necessidade, é porque de fato isso aconteceu. Eu acredito Paulo voltando de Sidom um homem renovado, um homem não só fisicamente mais fortalecido, mas emocionalmente, espiritualmente melhor. E aqui fica claro, a aplicação para nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus nos chama para suprir a necessidade uns dos outros. Já falamos sobre a importância de superar o egoísmo, porque o nosso mestre, ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. E como ele mesmo conclui a sua fala dizendo que ser entregue por amor aos outros, deu a sua vida por amor aos outros. Ou seja, eu e você precisamos cada dia entender o chamado de Deus para que nós venhamos suprir a necessidade dos necessitados. Não apenas fisicamente, não apenas dando roupa, não apenas dando alimento, isso é importante e deve continuar a ser feito, mas nós vivemos uma geração de miserabilidade emocional, gente carente de abraço, gente carente de sorriso, gente carente de amor. Por que isso? A gente continua ainda pensando que as famílias estão estruturadas e essa necessidade é suprida dentro de casa. Mas é lamentável quando nós, e eu falo como pastor, sento num gabinete para ouvir, tratar das pessoas, e a gente ouve, por exemplo, uma menina de 16 anos dizendo que faz anos que não sabe o que é abraço dos pais. Ou seja, está numa família, mora numa casa, papai e mamãe estão lá, mas ela está carente de amor, carinho e afeto. São realidades que nós vemos hoje. Lembre-se, você é chamado para suprir a necessidade das outras pessoas. Pastor, eu estou precisando ser suprido. Eu estou carente disso. Busque, mas lembre-se, a gente colhe o que a gente planta. Se você está sem força para amar, existe uma fonte que jorra amor o tempo todo, é Deus, e que o teu relacionamento com Deus esteja intenso, a ponto de você receber e ter algo para dar, mas essa marca precisa fazer parte da minha e da sua vida, amém? Olha só o versículo 4, quando partimos de lá, de Sidom, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Está aqui no mapa. Saíram de Sidom, poxa, eles querem ir para cá, querem ir para a Itália, querem ir para Roma, deve-se passar por baixo da ilha de Chipre, não por cima. Mas como os ventos eram contrários, eles tiveram que subir ao norte e contornar na região lá de cima de Chipre. Depois, verso 5 diz: tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Ou seja, quando eles chegam ali, na Lícia, um navio que tinha saído aqui da África, aqui de baixo, região da África, Alexandria, e tinha parado lá. Acontece essa transição, eles saem de um navio e vão para outro navio que estava indo em direção aonde eles queriam, estava indo para a Itália, para Roma. Versículo 7, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. E você pode ver ali embaixo onde eles chegam na ilha de Creta, na região de Bons Portos. Agora é interessante quando nós observamos quanta dificuldade. Quanto vento contrário. Deus não tinha falado que iria levar Paulo para Roma, mas por que tanto vento contrário? Por que tanta dificuldade? E às vezes a gente não entende o tempo de Deus,
Mas nenhuma dessas tempestades, nenhum desses ventos contrários fugiu da direção de Deus. O verso 9: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarreterá grande perda e prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Verso 11: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O centurião tinha uma simpatia por Paulo, sabia que tinha algo na vida dele, mas quando a coisa começou a ficar feia, Paulo se levanta e diz: gente, é melhor a gente não sair daqui, é melhor a gente ficar por aqui, porque infelizmente, se a gente continuar, vai acarretar em perda para a carga, para o navio e até para a nossa vida, vamos ficar por aqui. Só que o centurião prefere ouvir os especialistas, ouve o dono do barco e ouve o comandante do navio. E aí? Se você estivesse no lugar, geralmente as pessoas ficam com um especialista, mas aqui tinha um representante do maior especialista de todos, que era Deus. E aqui eu gostaria de ressaltar, pelo menos, uma importante marca da igreja, que é a atitude de Paulo, ser um atalaia, ou seja, alguém que avisa a respeito dos perigos iminentes. Atalaia. Se tem uma marca da verdadeira igreja que precisa fazer parte da minha e da sua vida, é nós voltarmos a exercermos o papel de atalaia. Paulo, nessa situação, por mais que tinha a simpatia do centurião, ele era o menor dos menores, porque estava na categoria de prisioneiro, ou seja, alguém que nem deveria ficar dando palpite sobre o que fazer. Mas Paulo, quando ele vê o risco e o perigo que toda aquela tripulação e toda aquela embarcação e as pessoas que estavam ali corriam, ele não fica de boca calada. Impulsionado pelo Espírito de Deus, ele diz: gente, não vamos continuar, porque senão alguma coisa vai dar errada. Irmãos, essa é uma lição preciosa para a minha e para a sua vida, porque é muito parecido a cena que nós vivemos no cotidiano. Nós vivemos num tempo de pessoas cegas, que não sabem diferenciar entre o certo e errado, entre a mão esquerda e a mão direita, caminham rumo ao abismo, preso aos vícios, preso à imoralidade, preso ao egoísmo, ao hedonismo, preso a tanta coisa errada, pessoas buscando solução apenas nos prazer, no dinheiro, na fama, confundidos e enganados o tempo todo por uma mídia corrupta, pessoas se envolvendo cada vez mais com ocultismo, com pseudas religiões que só ligam as pessoas ao inferno e não a Deus. Você vê isso o tempo todo. A pergunta é: você está se levantando para avisar essas pessoas que elas estão caminhando rumo ao abismo? Você convive o tempo todo, o dia inteiro, com pessoas que estão fazendo escolhas de morte para a sua vida. Você está deixando elas caminharem para a morte, ou você se posiciona como sal e luz, como um atalaia e alerta? É pesada a palavra, mas nós somos chamados para ser representante do reino de Deus. Nós recebemos o título de embaixadores do reino de Deus, ou seja, representantes do reino. Nós estamos cumprindo o nosso papel? Eu não sei se você já analisou a palavra de Deus aos profetas. E tem gente que gosta de ser chamado de profeta, né? Sou profeta de Deus.
Você tem dimensão do peso que é carregar o título de profeta de Deus, de voz de Deus? Pega a sua Bíblia aí. Abra lá em Ezequiel capítulo 3. Abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 3 e dá uma verificada no verso 16 ao 19. Ezequiel capítulo 3, do verso 16 ao 19, o que Deus fala ao profeta Ezequiel. Ezequiel 3, do 16 ao 19, olha só a voz de Deus dizendo: ao fim dos 7 dias a palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel. E o que o Senhor disse? Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Pesado ser profeta de Deus. É pesado conhecer a verdade e ficar de boca calada. O texto deixa bem claro, Deus vai requerer do profeta que recebeu a mensagem e não a anunciou. E Deus vai considerar esse profeta culpado por não ter avisado. E a gente trazendo isso para a realidade do cristianismo, sabemos que existe um caminho que leva a Deus. Sabemos que o nosso Jesus é quem salva, quem perdoa os pecados, quem nos leva ao céu. Conhecemos a verdade, já recebemos a mensagem. Estamos fazendo o que com a mensagem? Eu espero que nós possamos estar sendo luz nesse mundo, sendo sal da terra e luz do mundo para as gerações que estão caminhando perdidos para o abismo. Quando a palavra de Deus diz que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, está falando de a mensagem feita conhecida, não é algo místico, não vai descer uma luz e iluminar o caminho literal, não, está falando que o conhecimento do Senhor esclarece, ilumina a caminhada da vida, te mostra aonde é perigoso, aonde não, aonde tem buraco, aonde não, para você se desviar. Eu e você somos essa luz, eu e você somos cartas vivas do Senhor, eu e você temos a mensagem de salvação. Nós precisamos tomar uma atitude. Marca da verdadeira igreja, ser atalaia do Senhor. Amém? Dá uma cutucada em quem está do seu lado e diz, viu? Seja uma atalaia de Deus. Propague a mensagem do Evangelho. O verso 12 continua dizendo, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Você imagina a cena, imagina a cena, Paulo se levanta e diz, não vamos continuar, vai ter problema, nós vamos perecer, estamos correndo risco. O centurião dá a voz para o comandante, dá voz para o dono do navio, e vão, e o texto diz que, eu acho fantástico esse versículo, né? Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. O que eles desejavam? Tranquilidade, desejavam calmaria, ou seja, vai dar tudo certo. Esse Paulo não é tão profeta assim, esse Paulo meio que estava enganado. E daí o texto continua dizendo, pouco tempo depois, verso 14, desencadeou-se daí um vento muito forte, chamado Euraquilão, ou em algumas versões, o vento do nordeste.
O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Irmãos, não vou falar de uma marca da verdadeira igreja agora, mas olha que lição que a natureza está evidenciando aqui. Evidencia aquilo que acontece nas decisões humanas e na maneira do diabo agir. O caminho certo é evidenciado. Eles não escolhem o caminho certo. E parece que no começo a decisão deles, uau, foi a melhor possível. O vento suave, tranquilidade, até que veio a tempestade e eles ficaram à deriva. É dessa maneira que o diabo faz. Se as pessoas soubessem aonde a droga leva lá no fim da vida, eles jamais teriam fumado o primeiro baseado. Se a pessoa tivesse ideia, sentir isso na sua pele, do final da vida de um alcoolista, jamais teria bebido o primeiro gole. Se a pessoa tivesse noção do que vai acontecer quando escolhe o pecado, ela jamais tinha dado o primeiro passo para longe de Deus. É desse jeito que acontece. No início parece tudo muito bom, divertido, gostoso, maravilhoso. E depois vêm as tempestades. É desse jeito. Cuidado. Se o diabo viesse sempre de uma maneira assustadora, ele não enganava ninguém. Como diz uma música pentecostal, ele vem no sapatinho de algodão, não fazendo aquele barulho. A gente tem que estar alerta. Verso 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Verso 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grandes tempestades, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Eu acho fantástico isso é a marca de uma verdadeira igreja. A posição de Paulo que ele toma é a posição de alguém que acredita nas promessas de Deus. E isso é marca de uma verdadeira igreja. Acredita nas promessas de Deus. Aparentemente, parecia que estava tudo errado. A circunstância. Você imagine quanto vento contrário, quanta tempestade, vários dias sofrendo com as tempestades, não conseguindo ancorar, tendo que jogar as cargas fora. Mas Paulo, ele tinha uma certeza. Deus aparece para ele na noite anterior, porque eu acredito que Paulo o tempo todo estava ali orando, clamando, buscando a presença de Deus. E o anjo do Senhor diz: fica tranquilo, ninguém vai morrer, o Senhor está entregando todos na sua mão. E ele, com muita fé, muita ousadia, mesmo sabendo que a primeira vez que ele falou, ninguém quis dar crédito para ele, mas agora o Senhor já estava começando a honrá-lo. Ele se levanta e ele começa a dizer: ninguém vai perecer, se nós ficarmos juntos, se nós ficarmos unidos. Olha só que posição linda de alguém que ouviu algo de Deus, em momento algum titubeou, baseado na circunstância. Irmãos,
Hoje nós estamos aqui no ar-condicionado, em bancos confortáveis. Agora, tenta imaginar, na cena de algum filme que você viu aí de tempestade, tenta imaginar o que é você estar num barco à deriva. Tenta imaginar o que é estar num barco entrando água, que não tem mais direção, ondas enormes ali, dando contra aquele barco. Tenta imaginar isso. Todos ali já tinham experiência marítima e agora o texto diz que eles haviam perdido a esperança, ou seja, todos pensando que ia morrer. Mas um homem lá, entre os mais de 200 que estavam naquele navio, um deles se levanta e diz: Deus falou comigo, vocês podem recobrar os ânimos, vocês podem se animar, porque ninguém vai morrer. Isso é remar contra a correnteza. Ele é muito ousado, mas por quê? Deus falou, então ele acredita. Não importa se a circunstância parece ao contrário, não importa se está tudo evidenciando o oposto, se Deus falou, está falado, e ele anuncia as palavras de Deus. Isso é a marca de uma verdadeira igreja. Independente de onde está a opinião do povo, independente do que a mídia está dizendo, independente do que as circunstâncias estão mostrando, se Deus falou, meu irmão, acredita, se agarra a isso, porque a palavra de Deus não volta atrás, passa céu e terra, mas as palavras dele não passarão. Se o nosso Deus falou, está falado. E aqui deixa eu abrir também um parênteses por algo que nós começamos a ver aqui, que as consequências da desobediência aos avisos de Deus. Os avisos de Deus, quando desobedecidos, meus irmãos, geram consequências. E Paulo se levantou representando Deus, falou que não era para prosseguir, eles prosseguiram. Olha só, as perdas. Primeiro, são arrastados pelas tempestades, ficam à deriva, começam a ter perdas materiais, porque tem que lançar toda a carga, todo o peso para fora. E o versículo 20, como eu citei, diz que não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias, você imagine só a tensão, e continuando a abater sobre nós grandes tempestades, perdemos toda a esperança de salvamento. Quem está falando aqui é o Lucas. Eu acredito que até o Lucas aqui já estava meio desesperado, já estava meio aflito, não é? Porque ele diz, perdemos toda a esperança. Mas Paulo estava lá, né, para dizer que não, que realmente podia ter esperança no Senhor. Mas isso aqui é um alerta para nós, irmãos. Se há desobediência àquilo que foi sinalizado por Deus, você pode ter certeza, vai ter perdas também. E aí, se a gente fizer um levantamento sobre o sofrimento humano, a gente vai ver que boa parte do sofrimento humano deriva da desobediência das pessoas. Tudo começa lá, com a desobediência de Adão e Eva, que desencadeou através do pecado inicial, todas as outras mazelas e potencializando o pecado. Na nossa vida também. Até na nossa vida como cristão. Se a desobediência aos ensinamentos e preceitos do Senhor, você pode ter certeza, alguma perda você vai sofrer. Evite isso. Obedeça à sinalização. Vamos lá continuar, verso 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Qual noite? 14ª. Esses homens, eles estão 14 dias junto, e a maior parte desses dias perdidos, à deriva. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximo da terra, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Verso 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. É lindo os detalhes, né? Como Lucas detalha, né? Até a quantidade de âncoras que foram jogadas. Verso 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncora na proa. Isso aqui é estranho, né? Geralmente se diz que o marinheiro é o último a deixar o navio. Esses aqui queriam ser os primeiros a deixar o navio, né? Deixar o barco que estava indo a pique.
Verso 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabeça sequer. E tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Duas marcas também da verdadeira igreja aqui. Primeiro, um verdadeiro cristão, quem é verdadeiramente crente, é igreja, sabe se posicionar diante do caos. Paulo, em momento algum, ele faz grupinho, faz divisão, ou alimenta ódio contra o centurião que não quis ouvi-lo. Pelo contrário, Paulo começa a mostrar para aquelas pessoas que estavam apavoradas, que tinham perdido a esperança, que ainda existia esperança. O verdadeiro cristão é aquele que sabe, em meio ao caos, mostrar a luz ao fim do túnel. Por quê? Porque ele se baseia em achismos? Não, porque ele vê a luz no fim do túnel. Ele sabe, pela confirmação do Espírito Santo, que há esperança. Então Paulo se levanta, primeiro, diz para o povo: se animem, tenham de bom ânimo. Todo mundo estava desanimado? Tenham de bom ânimo. Lembra a frase de alguém que falava sempre isso, né? Jesus chegava para as pessoas desesperadas e falava: se anima, tenha bom ânimo. O nosso Jesus fazia isso, e Paulo agora no meio do caos das tempestades estava dizendo isso. Segunda coisa, ninguém sai fora, vamos permanecer junto, vamos permanecer junto. Terceira coisa, vamos se alimentar, vamos comer. Estamos 14 dias sem comer nada, todo mundo estava, em vigília, ele diz, ou seja, todo mundo não conseguia dormir, todo mundo acordado, 14 dias sem comer. E pastor, por que 14 dias sem comer? Lá na frente vai dizer que ainda tinha farinha naquele navio. Ou porque estava todo mundo muito enjoado, pelo balanço constante daquele navio, ou porque eles estavam guardando a alimentação, porque não sabiam quantos dias ou até meses eles ficariam nessa viagem, e estavam racionando comida. Não sei dizer, mas Paulo deixa bem claro que o povo estava desfalecendo de tanta fome, 14 dias sem comer. E essa marca é importante, guarda aí então, sabe se posicionar diante do caos, verdadeiro cristão. E a segunda marca nesse pedaço que nós lemos, é justamente o privilégio de ser honrado no tempo certo. Paulo, mesmo naquele navio, no meio do mar, no meio da tempestade, agora começou a ser honrado. Porque quando Paulo, o prisioneiro, vê os marinheiros pegando o barco salva-vida para descer, ele diz: não desçam, senão não vai se salvar. Olha só a moral que ele tinha agora, porque a palavra se cumpriu. Os marinheiros e o centurião, na hora, cortam as cordas, jogam aquele barco fora, e a palavra de Paulo, dessa vez, prevalece. Todo mundo ali tinha aprendido a lição. No nosso meio tem um homem de Deus, quando ele fala, as coisas acontecem, então é melhor nós obedecer. Se queremos ter a nossa vida preservada, vamos ouvir o que o homem de Deus está dizendo, ou seja, aqueles que antes não honraram a palavra de Paulo, agora estavam ali honrando, obedecendo e vendo que ali tinha um homem de Deus. Na vida do verdadeiro cristão, meu irmão, é desse jeito assim. As pessoas, quando vê você obedecendo a Deus, seguindo os preceitos da Bíblia, andando na contramão do mundo, vão dizer que você está errado, vão dizer que isso não faz sentido, mas lá na frente, eles vão ver que você estava no caminho certo, porque Deus honra aqueles que permanecem fiéis, e que isso sirva de ânimo, que isso sirva de alento, conforto para a sua vida, porque o tempo todo você vai ver dedo apontando para você, dizendo besteira servir ao Senhor, besteira permanecer fiel, besteira na terça-feira no culto de ensino, mas vai chegar um tempo onde você vai conseguir enxergar plenamente que valeu a pena cada esforço de seguir a Jesus.
Eu já falei isso para os irmãos e já compartilhei, principalmente quando eu vou dar palestra para os adolescentes, eu falo do privilégio que o Facebook dá para a gente, né? O privilégio às vezes de sabores, de a gente ver lá atrás, na nossa adolescência, e reencontrar com os nossos amigos quando nós tínhamos 12, 13, 14, 15 anos. Aqueles cara que riam da gente. Quando a gente se levantava na escola e dizia, não, eu quero permanecer virgem até o casamento. Era motivo de chacota na escola. E a gente se guarda para o casamento, desfruta de uma vida abençoada, e mais de 20 anos depois encontra aquelas pessoas que ridicularizavam, diziam, não, isso é besteira, cai no mundão, aproveita a juventude, e você vê muitos deles perdidos, com casamentos destruídos, alguns na homossexualidade, outros tipos de moralidade, e daí você começa a perceber que realmente vale a pena servir ao Senhor lá na frente. Deus vai te honrar. No momento parece doído. No momento, às vezes, a gente pensa, mas vale mesmo a pena? Vale a pena. Permaneça fiel. Versículo 36. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Verso 38. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviarem o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. E dessa forma todos chegaram a salvo em terra. Aleluia. Irmãos, se tem uma outra marca que fica evidente da verdadeira igreja, é que obterá o cuidado do Senhor sempre, em todo o percurso. É interessante que Paulo, ele evidencia durante muitos momentos da sua vida, e fica evidente nos versículos da carta que ele escreve aos Romanos, o desejo de ir para Roma. Roma era a capital do império. Roma era a cidade, nessa altura, politicamente falando, mais importante. Roma é onde tudo acontecia. E Paulo tinha o desejo de também pregar o evangelho a Roma, edificar a igreja que estava em Roma. Essa igreja, muitos confundem, principalmente o catolicismo confunde muito, né? E coloca os méritos da igreja de Roma como se fosse o apóstolo Pedro. A gente sabe que Pedro nunca foi o líder da igreja de Roma. A igreja de Roma, é bem provável, surgiu e iniciou-se dos prosélitos que estavam lá no dia de Pentecostes em Jerusalém. Ouviram a pregação de Pedro e sim, levaram as boas novas para Roma. Mas quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, a gente vê que o apóstolo Pedro não estava lá, porque Pedro era uma das principais autoridades da igreja. Em momento algum, Pedro é citado na carta que Paulo escreve aos Romanos. Sabemos que quando Paulo depois chega em Roma, ele também escreve várias cartas para outras igrejas a partir de Roma. Em nenhum momento ele fala que Pedro estava com ele, que Pedro estava em Roma. Então, assim, a igreja católica cria equívocos absurdos, né, de dizer que a igreja romana, a igreja de Roma, né, teve o primeiro papa, o apóstolo Pedro. As escrituras provam que não. A Bíblia que os católicos usam provam que não. Que Pedro não era o líder da igreja de Roma, em momento algum. Então, há esse equívoco. Mas o apóstolo Paulo, ele o tempo todo evidencia. Se você, por exemplo, abrir a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, você vai ver, lá pelo verso 13, mais ou menos, ele dizendo assim, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los,
mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tendo colhido entre os demais gentios. Ou seja, Paulo, ele evidencia que tinha um desejo e várias vezes tentou ir para Roma e não conseguiu. E aqui eu fico imaginando a batalha espiritual para que Paulo não chegasse a Roma. Porque quanto obstáculo se levanta? É perseguição em Jerusalém, é prisão em Cesareia, é tempestade no mar, e agora quando Paulo estava ali sendo honrado por Deus, aquilo que ele falou que aconteceria estava acontecendo, o barco foi a pique, mas ninguém morreu, os soldados que estavam ali fazendo a guarnição dos prisioneiros, diz para o centurião, vamos matar os prisioneiros. Vamos acabar com eles, porque nós estamos chegando perto da praia, se eles se lançar aqui na água, eles fogem, a gente não pega mais. E daí você vê o centurião, por poupar a vida de Paulo, é uma ferramenta nas mãos de Deus, diz não vai ter derramamento de sangue. Diz para os soldados nadarem primeiro, esperar os outros lá na praia, quem não sabia nadar, se agarra em um pedaço de madeira aí, se vira, dá um jeito de chegar à praia, e a gente vê que todos ali ficam salvos, mas também é assustador, quando nós olhamos o potencial maligno de um coração que não encontrou a salvação, porque aqueles soldados foram até agora beneficiados pelas orientações do apóstolo Paulo, mas quando eles viram que ia conseguir estar com o pé no chão, a gente vai conseguir chegar na praia agora por nossa própria conta, vamos acabar com os prisioneiros, inclusive vamos matar o apóstolo Paulo. Mais uma perseguição. Mas aqui também fica um alerta para nós. Cuidado para você não confiar cegamente em corações que não têm a bondade de Deus. Porque as pessoas, até mesmo aquelas pela qual você lutou, aquelas a qual você estendeu a mão no momento do caos, elas podem se virar contra você. É por isso que a nossa vida não deve estar alicerçada, embasada, a base essencial da nossa vida em gente, em pessoas, em relacionamentos, nem em nós mesmos, porque nós nos decepcionamos com nós mesmos. A nossa base de vida tem que ser Deus. Ele é a rocha sólida e inabalável que a gente pode confiar. Pastor, eu não vou então confiar em pessoas? Não, confia sim em pessoas, mas veja o coração das pessoas, antes de se aliançar com alguém, antes de confiar cegamente em alguém, abre o olho, fica com o pé atrás, veja se pelo menos há a luz do Espírito Santo ali, isso faz a diferença na vida de alguém. Ou seja, não espere muita coisa das pessoas, mas quando nós lemos esse capítulo, e o capítulo encerra ali no versículo 44, e eu vou pregar daí na outra terça a respeito do último capítulo 28, fica evidente que se nós não devemos colocar grande expectativa nas pessoas, você pode colocar grandes expectativas em Deus, porque de um grande Deus pode-se esperar grandes coisas, de um grande Deus pode-se esperar grandes feitos. Amém? Vamos dobrar o joelho e vamos orar aqueles 10 minutinhos? Vamos falar com o nosso Deus? O Deus que cuidou de Paulo, deseja também andar pertinho da gente, cuidar da nossa vida. Vamos orar.